Você achou Marcos 5 aí? Versículo 21. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, porque talvez você não tenha lido hoje. Então vamos ler essa passagem que é muito conhecida, mas que talvez ela não esteja avivada na tua mente e por consequência não está escrito nas tábuas do teu coração. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Certa mulher, que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despedido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E respondeu-lhe os discípulos: eis que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, e por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, ele disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina, ela não está morta, mas ela dorme. Mas riram-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer à menina. Amém. Curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel, Tu és único, maravilhoso, e nessa noite fala conosco aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, aonde essa palavra chegar, Senhor, que ela seja de bênção, de vitória, e que ela gere milagres, frutos no coração, na vida, na alma, na família, no lar de cada um daqueles, Senhor, que tomarão posse dessa palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Escute. Eu quero saber quando é que eu vou sair dessa passagem aqui. Acho que já deve ser a terceira ou a quarta vez que nós estamos aqui nessa parte da Bíblia. Mas Deus é que sabe de todas as coisas. Amém. Escute. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem de hoje, eu diria que na vida de um homem e de uma mulher existem duas opções. Ou você dribla os problemas, ou você aprende a lidar com eles. Você tem duas possibilidades para viver.
Ou você esconde as coisas para debaixo do tapete, sabe que está ali, mas finge que não está. Ou você aprende a lidar com as situações adversas que vão vir na história da tua vida. Mas eu digo uma coisa para você nessa noite, que se você escolher a segunda opção, é muito importante que você entenda o que você tem que enfrentar pela frente. Muitos cristãos estão driblando, estão escondendo, estão empurrando para debaixo do tapete, estão deixando. E quando você conversa, e não precisa você conversar com ele mais do que 10, 15 minutos, você vai perceber que a vida daquele crente, daquele homem, daquela mulher de Deus, ela na verdade nada mais é do que uma vida cheia de problemas, de adversidade, de lutas, de situações mal resolvidas, e que muitas vezes, por medo, por timidez, por falta de capacidade, as pessoas acabam empurrando de lado, deixando de lado. Mas na verdade, o que deslumbra, o que mostra o quadro da história da vida daquele homem, daquela mulher que se diz cristão muitas vezes, é um quadro de derrota. Eu acho que Deus quer, na verdade, de mim e de você, que tenhamos a capacidade de lidar e de enfrentar com toda e qualquer situação que vai pintar na frente para a gente. Se aparecer, se chegar, se acontecer, eu tenho que estar preparado e pronto para lidar com aquilo, para enfrentar aquilo, para lutar contra aquilo. É muito importante isso. Ou eu driblo, escondo, ou eu aprendo a lidar, a enfrentar, a vencer as situações que vão ser impostas, porque os problemas virão, as adversidades baterão na minha e na tua porta, isso é uma certeza. O próprio Senhor disse: no mundo você vai ter aflição, você vai ter problema, vai enfrentar dificuldade, e aí eu tenho que me preparar para isso, porque talvez se você olhar para esse irmão lindo, maravilhoso, que está do teu lado, e se você talvez for dizer para ele assim, ó, se prepare para enfrentar as dificuldades, talvez ele diga que está amarrado, mas não vai adiantar ele amarrar, porque as dificuldades virão, os problemas virão. O que Deus espera de mim e de você é que tenhamos a capacidade de lidar com isso. Então dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado, vê se ele parece com alguém que tem capacidade de lidar com toda e qualquer situação. Se ele for alguém assim, vai dar um sorriso para você, né? Irmão, quantas as vezes na história da nossa vida nos pegamos em situações que a gente mesmo fala para a gente mesmo que não é capaz de resolver, de encarar, de vencer. Muitas vezes isso acontece na história da nossa vida, mas não é para ser assim, e Deus espera que não seja dessa forma, na minha e na tua vida. É importante que a gente olhe para esse texto e perceba aqui que um dos primeiros princípios para que você aprenda a lidar com toda e qualquer situação é que você tenha humildade para entender que a situação está difícil, que você precisa de Jesus, amém? Isso é o princípio. Jairo, quem era Jairo? O principal da sinagoga. A humildade destrava a porta, irmão. Humildade abre porta em qualquer lugar, saiba disso. É necessário que você entenda que diante de situações complexas, de problemas difíceis que vão vir, você reconheça que você precisa de Jesus para lidar com a situação. Porque Jairo mesmo sendo o principal, e a gente sabe disso, conhece a história, lemos a história, você já leu e releu, e já ouviu tantas coisas desse homem. A Bíblia diz que ele era o principal, ele era o cara. Ele era alguém que conhecia a Torá, que conhecia a Bíblia, que conhecia a palavra. Podemos dizer que ele conhecia Deus. Mas a primeira coisa que ele vai entender aqui, e nesse momento da história desse povo aqui, a cabeça de muitos daqueles que são os fariseus, saduceus, aqueles que frequentam a sinagoga, e Jairo está incluído nisso, dos principais, a cabeça deles está confusa. Por quê? Porque agora o ministério de Jesus está aflorando, está acontecendo. Quem é Jesus? O carpinteiro. Alguém que muita gente não dá nada, alguém que muita gente não enxerga nele a capacidade de ser Deus. Porque para que a sua vida seja mudada, é necessário que você entenda e reconheça em Deus a capacidade dele de mudar a história da tua vida. Porque quando a coisa está difícil, o negócio está enrolado, a primeira coisa e a dúvida que nos vem, o ponto de interrogação que nos vem é: será que Deus pode? Eu vou dizer para você nessa noite, Deus pode tudo.
Mas é necessário que você creia nisso, que você reconheça que Ele é capaz. Jairo, mesmo sendo um entendedor, mesmo sendo alguém com status, com posição social e tantas outras coisas, que ele carregava essa bagagem toda, mas quando ele viu que a coisa está difícil, a coisa está enrolada, ele vai reconhecer, ele vai ser humilde a entender que para mudar a história da vida dele, só Jesus é que poderia fazer isso. Quando você reconhece que só Jesus é que pode mudar a história da tua vida, da tua família, da tua casa, isso abre a porta do milagre para você. Esse é um princípio. Mas, escute uma coisa, presta atenção, olha para mim. Porque milagre, glória, e eu tenho certeza que se eu falasse para cada um aqui, por que você está aqui, e com certeza um dos motivos de nós estarmos aqui é porque nós cremos e acreditamos que Jesus, Ele faz milagre, e porque eu preciso de um milagre de Jesus na minha vida. Mas presta atenção, olha uma coisa aqui. A Bíblia diz que Jesus desceu do barco e já uma grande multidão está tomando conta em volta. Ele vai indo, essa grande multidão está junta. Tinha muita gente ali, muita gente vai junto. O povo está junto ali e está caminhando com Jesus, por quê? Por causa dos milagres. O povo está caminhando e andando com Jesus para quê? Para ver milagre. Só que era uma multidão de gente que não tinha compromisso com Jesus. Eles só queriam aqui ver milagre. É um povo sem compromisso. E eu quero dizer para você uma coisa, que milagre não sustenta a tua fé, viu? Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: milagre não sustenta a sua fé. Não sustenta. Milagre nunca sustentou a nossa fé. Lembra do povo do Egito? Lembra do povo? Quantos milagres, as pragas, mão poderosa de Deus operando. Bastou o quê? Que o povo caminhasse poucos quilômetros para se deparar com o mar vermelho e murmurar. Depois de tantos milagres lá atrás, depois de tantas vitórias, depois de uma libertação tão tremenda, mas bastou pouco tempo para acontecer a murmuração. Milagre não sustenta a nossa fé. Porque Deus vai fazer milagre na minha e na tua vida hoje. E às vezes Deus vai fazer milagres maravilhosos. Maravilhas Deus vai fazer. Mas talvez amanhã, numa causa e numa situação que vamos se deparar de muito menor complexidade, vai faltar fé. Será que é só assim que é comigo? Quantas vezes na história da nossa vida nós já vencemos problemas tão complexos, tão grandes, e às vezes a gente se depara com situações tão pequenas, tão mínimas, que nos roubam a fé, nos roubam a confiança, nos roubam a esperança. Milagre não sustenta a sua fé. A nossa fé não é baseada em milagres. Não baseie a sua fé nos milagres. A multidão está ali porque ela só quer ver milagre. Está cheio porque ela só quer ver milagre. Mas é uma multidão aqui que não tem fé. Ela não tem fé. É uma multidão descomprometida. Essa mesma multidão que está aqui, andando e vendo milagre, isso, aquilo, é a mesma multidão que um pouquinho na frente aqui na minha e na tua Bíblia, quando Pilatos perguntava: vocês querem Jesus ou vocês querem Barrabás? Essa mesma multidão é a multidão que vai escolher Barrabás. Então muitas vezes, irmão, a gente está andando com a multidão, está andando com um monte de gente, mas é um monte de gente descomprometido, é um monte de gente que só quer ver bênção, só quer viver de bênção. Se não tiver bênção, ele sai da igreja, ele deixa a igreja, ele abandona tudo, ele deixa tudo. O compromisso dele é com os milagres e não com aquele que faz os milagres. Com quem você tem compromisso aqui? Para a gente aprender a lidar com os problemas, irmão, eu tenho que ter compromisso com Ele. Eu tenho que ter compromisso com Jesus. Se todo mundo não tem compromisso, eu tenho. Se todo mundo não quer ter compromisso, aliança, comprometimento, eu quero.
O Senhor está procurando aqueles que querem ter compromisso, aqueles que querem ter uma aliança, querem ter um vínculo verdadeiro. Deus não está procurando aqueles que querem só buscar milagre, bênção. Se não tiver bênção, eu vou embora. Se não tiver revelação, eu não fico. Se não tiver Deus falando isso, irmão, Deus está falando com você na palavra. Aprenda a lidar com as situações. É só ter compromisso com Deus. Aleluia. Está todo mundo aí? Glória. Ninguém mandou você vir. Ô bispo, sair nessa chuva aí, vim aí. O negócio é forte. É forte. Milagre não sustenta a sua fé. Se a sua fé está baseada nisso, eu tenho que ver milagre para mim, para a igreja. Eu tenho que ver milagre. Se não tiver todo dia alguém testemunhando, paralítico andando, cego enxergando, eu não consigo ficar. Se todo dia não tiver uma revelação para mim, não tiver isso, não tiver aquilo, irmão, você está no caminho errado. Você está fazendo parte da multidão. Você não tem fé. E aí, no meio do caminho, aquela multidão para lá e para cá, aí de repente, está lá Jesus, Jairo, aí vem a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos que essa mulher tinha o fluxo de sangue? 12, né? Ela tinha o fluxo de sangue, tinha 12, a filha de Jairo tinha 12. Às vezes a gente acha que a Bíblia não é, que o negócio, tudo aqui é profético. Essa mulher, ela lidava com esse problema há quanto tempo? 12 anos. Tentou de tudo, tentou fazer de tudo, nada funcionou, nada deu certo. A Bíblia diz que ela estava indo de mal a pior. Talvez você está lidando com alguma situação aqui hoje. Ei, escute, olhe para mim, preste atenção. Porque talvez você entrou aqui lidando com situações difíceis. Como era a situação dessa mulher? Ela já tinha tentado de tudo, feito de tudo. As possibilidades na vida dela se esgotando. Ela já não tinha mais como lidar com essa situação da vida dela. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pode parecer que está se esgotando. Pode parecer que não tem mais como resolver. Mas se você procurar Jesus, Ele pode resolver. Ele pode resolver. Porque talvez quando essa mulher foi procurar Jesus, para ela, Jesus era a última alternativa. Jesus era a última possibilidade. E que bom, tomara a Deus que Jesus esteja nesse topo dessa lista sua mesmo. Porque você não vai precisar de mais nada quando você procurar Ele. Porque você não vai precisar de mais nada quando você acreditar que Ele pode. Tem horas na nossa vida, irmão, que chega o último dia, o último momento, o último dia do trabalho, o último dinheiro, o último, a última possibilidade, o último plano, o último projeto, a última alegria, a última paz. Tem hora que parece que as coisas estão se esgotando na nossa vida. E bispo, eu não sei como lidar com isso. Procure quem pode mudar isso, irmão. Procure quem pode transformar isso. Você tem que procurar a coisa certa, a pessoa certa, Jesus. Entenda isso nessa noite. Ela procurou tanto, procurou errado. E às vezes a gente está como essa mulher, viu? Estou falando do ímpio não, é do crente mesmo. O crente está buscando possibilidade de mudar a vida financeira dele, mudar a vida profissional, mudar a vida sentimental. Ele não está procurando Jesus, ele está procurando métodos, ele está procurando possibilidades, ele está procurando fórmulas. E Deus está dizendo assim, ó, me procura eu que eu posso mudar isso. A única alternativa sou eu. Quando ela já não tinha mais nada, ela foi. E tem hora que a gente está encurralado assim mesmo.
Sabe por quê? E Deus às vezes permite isso na história da nossa vida, que nem na vida dessa mulher. Procurar Jesus para ela não era uma possibilidade, era uma necessidade, viu? É isso que ela falou. Acho que se eu tocar, eu serei. Ela está dizendo assim, ó, Jesus para mim não é possibilidade, é necessidade. Enquanto Jesus não for necessidade na minha e na tua vida, eu não vou aprender a lidar com os problemas. Quantos estão entendendo isso aqui hoje? Porque às vezes Jesus é uma possibilidade. Tem a possibilidade de eu vou orar e jejuar e abrir a porta do emprego, mas também tem a possibilidade lá do currículo que eu mandei o Joãozinho levar lá. Enquanto Jesus for possibilidade, irmão, você não aprendeu a lidar com as situações. Agora, Senhor, Tu és a necessidade que eu tenho. O Senhor não é mais opção, é necessidade. Quando é opção, eu tenho outra. Tudo que é opção, porque você tem duas. Catuca o irmão que está do teu lado, diga para ele: Jesus não pode ser opção na sua vida. Tem opção, vai na igreja. Não, irmão, para com isso. É necessário que você venha para que Ele mude a história da tua vida. Ela diz assim, ó, é necessário que eu vá até Ele, porque se eu tocar nele, não tem opção, eu tenho que tocar. Tem horas que Deus permite isso na nossa vida, irmão. Tem horas que é isso, eu tenho que ir para a igreja. Se eu não for para a igreja, eu tenho que buscar Jesus. Se eu não buscar Jesus, tem crente que Deus tem que deixar desse jeito. Dá uma olhada nesse irmão que está do teu lado, vê se ele parece alguém que está assim. Irmão. O negócio fica tão apertado, tão estreito, eu não tenho opção. Eu tenho que buscar Jesus. Eu já fiz tudo, ela disse, eu já fiz tudo, eu não tenho opção não. Eu vim falar, eu tenho que ir lá, se eu tocar nele, eu tenho que tocar nele para ser curada, não tem opção. Irmão, quer lidar com a situação, você não tem opção não. Quer mudar isso na tua vida, na tua família, na tua casa, casamento, filhos, relacionamento, emprego, saúde, você não tem opção. Ou você toca em Jesus, ou nada vai acontecer. Ou você toca e muda isso, ou vai empurrando com a barriga. Vai dibrando. Como é que você está? E aí, como é que você vai? Vou bem, graças a Deus. Tirando a artrite, a artrose, a esclerose, neurose, e tirando aqui, eu vou bem. Uma dor aqui, outra ali, outra acolá, mas nós vai levando, né? Para com esse negócio, irmão. Aprende a lidar com isso. Você não tem opção, não. A opção minha é viver assim. Vamos para o culto hoje? Vamos. Irmão, para com esse negócio. Para com isso. Acorda. Buscar o Senhor é uma necessidade que você tem. Acorda. Você tem duas opções: ficar assim morrendo, gemendo, chorando, com aquela farmácia em casa, 50 remédios por dia, ou ir para a igreja. Não, você não tem opção não. A sua opção é buscar o Senhor e mudar isso na história da tua vida. Aprenda a lidar com isso, para. O diabo vem e diz assim, não, tá bom assim a sua vida, aceita que dói menos, está amarrado. Aceita isso no seu casamento que dói menos. Está repreendido em nome de Jesus. Não, o Brasil está em crise, está difícil para todo mundo. Não tem o que fazer, viu? Aceita assim mesmo. Sem R$1 no bolso, está repreendido. Eu vou aprender a lidar com isso. Sabe como é que eu vou? Buscar o Senhor é uma necessidade. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Sabe o que eu acho engraçado aqui? Essa multidão aqui é uma multidão de quem? Dos incrédulos, né? Eles só querem ver milagre. Jesus fala assim, quem me tocou?
Está todo mundo aí te empurrando, Senhor. E Jesus pergunta no 33, então a mulher que sabia que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Várias vezes você vai ver na Bíblia Jesus falando assim, ó: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Mas aqui, Jesus está pedindo para essa mulher dar um testemunho. Jesus sabia ou não sabia de qual era a situação dela? Sabia. Ela vai dar o testemunho ali, na frente daquele povo tudo incrédulo, que não crê em nada. Ali na frente vão rir, vão fazer um monte de coisa, vão rir de Jesus, vão rir de Jairo. Ela morreu, era um povo que não acreditava em nada. E aí Jesus vai pedir para ela dar o testemunho, falar do que aconteceu. Ela vai narrar o milagre na vida dela. Parece até que Jesus está tentando converter a multidão, mas Jesus aqui não está tentando converter essa multidão, irmão. Presta atenção, olha na Bíblia. Bíblia é coisa clara. Na verdade, essa mulher aqui, ela está pregando para ela mesma. Ela está falando com ela mesma. Ela está narrando o milagre e pregando para ela mesma. Tem horas que para que o milagre seja pleno, eu também preciso acreditar no milagre. Eu preciso acreditar no que Deus está fazendo na história da minha vida. Porque o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é muito mais além do que um simples milagre. Lembre-se do que eu falei. Milagre o quê? Não sustenta a minha fé. E ela vai começar a narrar aqui o que aconteceu com ela, o milagre que aconteceu. Sabe por quê? Porque aqui, irmão, Jesus queria que ela entendesse e compreendesse que o que Deus estava fazendo na vida dela ia muito além do milagre que tinha acontecido ali. Às vezes a gente acha que o Senhor quer fazer só um milagre na história da minha, da tua vida, mas Ele quer fazer muito mais, e é necessário que você entenda isso. Essa mulher, ela vai narrar todo o milagre ali. Ela vai falar de tudo o que aconteceu. O povo vai ouvir, talvez muitos ouviram, alguns nem ligaram, estavam conversando e tantas outras coisas, mas o principal estava acontecendo dentro dela. Jesus queria saber, na verdade, de fato, se o que tinha acontecido ali tinha gerado alguma coisa no sentido de fé dentro do coração dessa mulher. E muito maior que o milagre foi a restauração e a renovação que aconteceu dentro dela. Porque o que Jesus quer fazer é muito maior do que o milagre. Ele quer restaurar e renovar o meu e o teu coração. Ela começou a declarar tudo o que tinha acontecido ali. E Jesus vai dizer assim, ó: a tua fé, ela só te curou. Olha o versículo 34. Olha aí na sua Bíblia o versículo 34. A tua fé te primeiro salvou. Milagre não salva, fé salva. E às vezes a gente não entende que Jesus quer ouvir você. Às vezes a gente não entende por que as pessoas vêm aqui na frente e dão testemunho. Quando você vem aqui na frente e você conta o que Deus fez na tua vida, o primeiro a ser alicerçado com testemunho é você mesmo. Hoje nas igrejas as pessoas não são ouvidas. As pessoas, elas não dão testemunho do que vivem e também não abrem o coração para aquilo que estão vivendo. Porque talvez essa palavra que nós estamos falando aqui nessa noite, em driblar ou lidar, aprender a lidar com as circunstâncias adversas da nossa vida, cada um de nós aqui está vivendo ou um ou outro lado. Talvez muitos de nós aqui tenham driblado problemas em casa, tem fingido que não tem visto, tem fingido que não está olhando, que não está vendo, empurrando para debaixo do tapete.
mas a situação está lá e você sabe que o problema está lá, e eu estou driblando, bispo, eu estou empurrando, eu estou fingindo, empurrando com a barriga, porque na verdade eu não tenho coragem nem capacidade de lidar com a situação, mas a verdade é uma só. Eu não tenho falado para ninguém aquilo que eu tenho vivido e aquilo que eu tenho passado. Ninguém sabe, o bispo não sabe, o pastor não sabe, o irmão do lado não sabe, e talvez tem gente da minha família que não sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho vivido, e eu tenho dibrado isso, tenho passado o tapete em cima para que ninguém perceba que eu estou vivendo isso. E Jesus diz para ela: conta o seu problema. Isso aqui é muito mais que um desabafo. Mas eu podia dizer para você que tem muita gente que não consegue lidar com as situações, com os problemas, porque ela não consegue nem desabafar o problema que ela está vivendo. E muitas vezes ela chega para Deus e fala assim: ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou vivendo. Jesus sabia o que ela está vivendo, mas Jesus vai falar para ela: conta, fala, abre o coração. Diga para o teu irmão, para você aprender a lidar com as situações, diga para ele, para você aprender a resolver os problemas, você precisa aprender a abrir o coração. Nunca abafe, nunca esconda, fale. Porque não é possível que você não tenha uma pessoa que você possa abrir o seu coração e contar os seus problemas para que ela te ajude em oração. Se você não quer contar para mim, conte para a pastora. Se você não quer contar para a pastora, conte para o seu irmão de confiança, conte com aquele que ajoelha com você e ora. Não conta para o fofoqueiro, não. Conta por alguém que você sabe que vai te ajudar em oração, que vai descer no joelho com você e vai buscar no Senhor uma transformação, uma resposta e um milagre para a tua vida. Pensa quando todo mundo que estava ali, que ninguém sabia, essa mulher, lembra, 12 anos, quem era ela? Uma excluída da sociedade, a gente sabe da história, né? Ninguém sabia pelo que ela estava passando. E tem coisas na história da minha e da tua vida que ninguém sabe, mas eu estou passando. Ah, se alguém soubesse. Às vezes eu sou cobrado, pedido, às vezes eu sou sufocado, mas se alguém soubesse pelo que eu estou passando. E para que você aprenda a lidar com os problemas, você tem que aprender também a abrir o seu coração. Eu vou me esquivando aqui, né? Não, irmão, para com isso. Aprenda a lidar com os problemas. Abra o seu coração, abra o seu coração, abra o seu coração. Isso tudo está acontecendo, e lembra quem está com ele lá, com Jesus? Jairo está ali. E cadê o problema de Jairo? Quer lidar com os problemas, você tem que ter paciência, hein? Porque vai ser tudo no tempo de Deus. Posso ouvir um amém? Milagre está acontecendo, a mulher está sendo curada, Jairo está ali. Alguém chegou, falou que ela morreu, já era. E tem horas que a gente não tem mesmo, é paciência. Mesmo Deus estando falando com a gente, os problemas são tão grandes e a gente não tem paciência para esperar. Porque quando será que será o tempo que Deus vai agir na minha vida? E eu tenho que ter paciência, porque eu ainda estou no percurso. Já chegou na casa de Jairo? Não. E quando é que vai chegar? Sei lá. Será que Jesus vai parar de novo? Ele parou agora. Parece que as coisas estão acontecendo na história da minha vida e Deus está paradão. Parece que as coisas estão acontecendo na história da minha vida e Deus está ouvindo e dando prestando atenção é no outro. E eu já não tenho mais paciência, porque parece que nunca vai chegar lá onde eu quero. E Deus está olhando para mim, para você, dizendo assim: para você lidar com isso, primeiro tem que ter paciência. Tem que aprender a esperar o tempo de Deus. É isso que muitas vezes a gente não tem nenhuma paciência. Esse irmão que está do teu lado, ele tem cara de quem tem paciência, sim ou não?
Diga para ele, você tem que ter paciência. Diga, sabe por quê? Porque você está no percurso. Diga, e ainda tem mais um pouco para andar. Ai, mas eu queria agora. Talvez o seu não seja agora. Se você é a mulher do fluxo de sangue, é agora. Mas se não é, lembre-se, tem os outros também. Aqui tem Jairo e tem a mulher do fluxo de sangue. Então eu não estou aqui para te enganar, é Bíblia. Alguns é agora, outros está no percurso. Uma coisa é certa, vai chegar lá. Posso ouvir um amém? Amém. Isso é certeza, irmão. Receba essa daí. Aleluia. Entendeu? Vai chegar lá. Como estão entendendo essa mensagem aqui? Eu espero que eu não esteja pregando só para mim, irmão. Oh, Deus. Me ajuda, Jesus. Foi difícil para mim entender isso que Deus queria falar com a gente aqui, mas eu entendi. Sabe? Jesus vai chegar lá na casa de Jairo. Falaram lá no meio do caminho, não falaram que ela tinha morrido? Sabe quando eu olho para esse versículo, versículo 39, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. Esse versículo é muito interessante. Eu falei, mas Senhor, ela está morta ou ela dorme? Não. Jesus aqui no versículo 39, ele não está negando que a menina morreu. Ele não está negando. Ah, ela não está morta, ela dorme. Não, ele não está negando. Ele não está negando que ela morreu, pastor. O Espírito Santo falou comigo. Não está negando. É porque Jesus está tendo uma ótica diferente de enxergar as coisas. Porque ora por ele, Marcos, ora por ele, liberta ele, senão vai ser mistério. Deus está falando e o bicho pega mesmo. É assim, para roubar a atenção. Presta atenção aqui, deixa que o mistério é benção. Jesus ali, ele não está negando que ela morreu. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos problemas na história da nossa vida, e sabe que muitas vezes os problemas ficam mal resolvidos. Sabe por quê? Porque a gente nega. Eu tenho, mas eu nego que eu tenho. É mais cômodo, o diabo, isso, nega mesmo. Às vezes eu não tenho fé e eu nego que eu não tenho fé. Eu percebo que eu não tenho capacidade de lidar com o problema, mas eu nego isso. Não, como é que você está, irmão? Estufa o peito assim. Não, eu? Irmão, está tudo bem com você? Tem certeza? Aí eu faço assim, ó. Claro. Aí quando passa, irmão, está com problema? Não nega não. Está com dificuldade? Não esconde não. Jesus aqui, ele bispo, ele falou que ela não estava morta. Não, a questão aqui é como Jesus estava encarando e vendo a visão da situação. Ela não está morta, ela dorme. A questão aqui está como você enxerga esse problema que está à tua frente, que muitas vezes, como a morte aqui, parecem ser insolúveis. Essa é a questão. Aqui a questão é visão de ótica. Porque diante da morte, hoje eu estive lá no velório, um monte de crente lá, Será que algum daqueles crentes, irmã Maria, teria coragem de pegar assim a mão, colocar lá e falar para ela assim: levanta agora? Primeiro que se alguém fizesse isso, ela levantasse, não ia sobrar ninguém lá. Ó a multidão aí, viu? É uma questão de ótica, porque a gente acha que para a morte não tem jeito, não é isso? E tem muita coisa na história da nossa vida que a gente olha assim, ó, e tem essa visão de ótica. Para isso aí não tem jeito. Aí Jesus vem e diz assim: não, isso aí não morreu, só está dormindo. Isso aí não morreu, não terminou, só está dormindo.
Não, eu não nego, eu tenho um problema, mas eu tenho um Deus. Eu não nego, eu sou fraco na fé, eu sou incrédulo, eu não nego. Tem problema em casa, eu não nego, não. Eu não estou dando uma dinamã, me escondendo, não. Olha, eu não nego, eu sou humano, eu sou imperfeito. Sim, sim. Mas eu tenho uma visão desse negócio. Deus vai mudar a minha história. Jesus entra no quarto, pega na mão da menina, você conhece, Talita cumi, menina levanta. Jesus quer pegar na tua mão hoje aqui. E sabe quando Jesus pega na mão? Quando a gente segura na mão do Senhor, não tem morte, não tem demônio, não tem capeta que impeça você de se levantar. Porque talvez problemas que você não conseguiu lidar com eles, se derrubaram, te machucaram, te mataram espiritualmente, fisicamente, mas nessa noite Jesus está dizendo assim, ó, eu vou lidar com essa situação junto com você, eu vou pegar na sua mão, te colocar de pé.